Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live sobre desfundamentar. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a minha aluna de Portugal, que fez o último fundamento agora, do dia 31 ao dia 3 em Portugal. E ela vai contar um pouquinho da sua experiência e como está sendo desfundamentar e o que ela acessou nesse fundamento e contar um pouquinho da história dela também com as ferramentas do Axis, né? Que eu achei incrível conhecer a energia dela. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos em 2 horários aqui, né? 18 horas no Brasil e às 21 horas em Portugal, para que não fique, né? Fique um horário mais confortável pra gente. Oi, Márcia. E vamos convidar a todos para participar, quem pode vir aqui conversar com a gente, quem está disponível para bater um papo realmente sobre esse assunto, né? Sobre como é desfundamentar e o que mais é possível. Vamos ver quem está ao vivo. Olá, Márcia, vou te aceitar. O pessoal aqui no Brasil está saindo do trabalho, buscando filho na escola, mas o pessoal de Portugal já deve ter jantado, não é mesmo? Como pode melhorar? Olá, Tudo bem, Márcia? Que saudade! que bom te ver. Seja bem-vinda! Obrigada, Elo. Como está? Estou muito bem. E você? Muito bem, desfundamentada. Tá frio aí? Deu uma Tá, esfriada? não, tá calor, tá fresco, mas ainda tá calor. Tá calor? Não, Caiu um não pouquinho. tá frio, tá agradável, tá muito agradável a temperatura. Que bom. Muito bom, muito bom. Tá quente também. Tá bem quente, assim. Uns 30 Pois graus. imagina. Não igual em Salvador, né? Mas eu gostaria primeiro que você se apresentasse para o pessoal, né? Porque a gente está comunicando aqui os seguidores que estamos ao vivo. A Márcia, ela participou do meu último fundamento agora em Portugal e vai contar um pouquinho da experiência dela, de como foi acessar essas ferramentas. Então, eu queria começar com você se apresentando para nós, pode ser? Pode, pois. Pronto, eu sou Márcia Sá, sou brasileira, baiana, e estou em Portugal há 20 Uma anos. Tem 20 anos. portuguesinha. Sou uma luso-brasileira, É, uma brasilusa, ou seja lá o que for, que agora estou desfundamentada, vale tudo. vale tudo. Que legal. E Mesmo. você conheceu o Axis quando, assim, que data que você teve acesso às ferramentas? A minha história com o Access veio através de uma pergunta, não sabendo eu que um dos fundamentos, não Aham, é, do Access é baseado na pergunta. Não sim. é? Não, eu acho que é o principal, não é? Dos principais fundamentos do Access é vivermos na pergunta, temos o hábito da pergunta que nós temos muitas vezes a vontade de ter a resposta, não é? Mas o Access veio para a minha vida através de uma pergunta, porque o meu filho, eu tenho 3 filhos, uma que fez esta semana 29 anos, e Aham, tenho é a Kalina, e tenho o Arthur, de 10 anos, e a Eva, de 8 anos. E certo. eu, há muitos anos, sofri muito com enxaquecas, desde pequena, que sofria muito com enxaquecas. E o Arthur com repetir esse ciclo mais ou menos na mesma idade que eu tinha quando começou a desencadear em mim as dores de cabeça. E vai no médico aqui e pesquisa dali. Mas aquilo estava a começar um ciclo que eu pensei, bem, para lá, está a vir aqui um ciclo, não é? Deve ter aqui Repetição, algo. né? Uhum. Porque eu trabalho com suplementação e tenho cuidado com a alimentação, não é? Vem já de uma rotina e de hábitos saudáveis, não é? Dentro do possível saudáveis. E de Sim. repente comecei a ver o meu filho a repetir esse ciclo com hábitos assim rigorosos de saúde, de cuidados com a alimentação.
e pensei, bem, tem algo além disso. E Aham. numa das crises dele, eu perguntei ao Mister Google, que tudo sabe, o que, que eu podia fazer para ajudar o meu filho a deixar de ter dor de cabeça. Nossa, então foi por esse motivo que você colocou lá no Google É, como. eu perguntei, eu faço perguntas muito diretas. Quando eu quero saber alguma coisa, eu escrevo lá mesmo aquilo que a dúvida que eu tenho, que vem, É o Google. e eu ponho lá no Google e ele me dá que é a resposta que ele entende, ou a mesma resposta que o universo me dá, não é? E então apareceu um vídeo de uma facilitadora, que é a Débora Bica, Aham. a dizer, não é, no Paranormal Experience, ela dizer que tinha cuidado a vida dela com a saúde dela, os problemas de saúde, e tem ali um pequeno relato dela com o Access. E eu Aham. disse, é isso. E fui fazer mais perguntas, não é? E depois perguntei onde havia isso aqui em Portugal. Aqui comecei por Aveiro, não obtive respostas em Aveiro e avancei nas perguntas, fui avançando e apareceu uma facilitadora, não é? De uma facilitadora de Access no Porto que ia acontecer o evento no fim de semana. Ora, eu fiz a pergunta numa quarta-feira e no sábado ia haver uma classe de barras. Rápido, Márcia, né? Foi rápido. E, e eu, ao perguntar, né, veio aquela resposta, eu fiz novas perguntas. Uau. Coincidência das coincidências, ia ter um evento do meu trabalho aqui em Aveiro, epá, fiquei aqui na dúvida. Entretanto, como estava com dúvidas, fiz mais perguntas e escrevi nos papeizinhos Aveiro ou Porto. E saiu o Porto e eu fui para o Porto. Foi assim, tirar na sorte. O que eu vou fazer agora, né? E aí você acabou indo para o curso ao invés de ter o compromisso com o seu trabalho aí, que você ia. Exatamente. Acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, porque abriu muito. Eu não sabia de todo, nunca tinha ouvido falar de Access, Nada. não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar de Access, e isso trouxe e porque eu fui focado, ok, se curou a Débora Bica, também vai curar o meu filho, não é? Uau. E eu estava mesmo desesperada porque ele tinha crises horríveis e ficava deitado no sofá ou na cama a vomitar, era desagradável. Nossa. E, 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 e o Access trouxe-me esse conforto. Se existe isso, eu vou atrás disso, não é? Sim. E fui, e foi grandioso, foi uma classe muito interessante. Eu cheguei a casa, não perdi tempo, pus logo a praticar com Não, você ele. não levou seus filhos na data, foi só você. Não, eu fui sozinha, não sabia para que ia, não é? Estava assim numa de, pá, seja lá o que for. Aproveitando, Eu, pessoal, né, tem muita gente que não sabe, mas assim, qualquer classe de barras, né, se tem um adulto pagante, as crianças até 15 anos elas não pagam. E elas são bem-vindas, né, a participarem. Tanto que os filhos da Márcia, eles foram um dia, depois acabou ficando um pouquinho cansado, porque é muitas horas, né, Márcia? é Mas se eles verdade, participar, eles poderiam. E as crianças super recebem, porque é a gente que tem o ponto de vista, né, que elas são pequenas e que elas não vão entender. é verdade. É só um interessante ponto de vista, porque você mesma relatou que os seus filhos adoraram, né? Que eles aprenderam várias coisas ali com a gente. Adoraram, eles foram, não é? E eu cheguei aqui ao fundamento. Me abri, não é? Para Access, porque percebi que Access Consciousness podia entrar na minha vida, na vida da minha família, como uma grande contribuição, Sim. que verdadeiramente está sendo, não é? Uma grande contribuição. Desde pontos de vista que eu tinha, não é, que não faziam sentido, inclusive esse, não é, que é o que é que eu vou levar os meus filhos, eu sei lá o que é aquilo, era só um ponto de vista, Interessante. não é? Só um ponto de vista interessante. É um ponto de vista interessante, realmente. E eu, ao fazer isso,
abriu muito, muito, muito mesmo. E eu decidi que queria saber mais e conhecer mais. E continuei nas perguntas, já sabendo que era uma ferramenta, não é, Poderosa. valiosa, poderosa, eu continuei nas perguntas e comecei a seguir outros facilitadores, a maior parte do Brasil, né? Porque aqui há poucos, para já, ao menos que se tenha divulgado. E comecei a seguir os facilitadores e foi me abrindo possibilidades. E aí, assim, Entretanto, você, né, tava acompanhando um facilitador, passou, né? Tipo assim, fez todo um é acompanhamento, né? verdade. Então, ia haver um fundamento em Portugal e eu fiz ali toda a preparação, né? Digamos assim, a preparação para o parto. Sim, legal. E aí eu fui E na última hora, né, Márcia? Isso que é mais é louco. verdade, é verdade. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar da Heloísa, Sim, como eu te disse, né? Nunca tinha ouvido falar de ti. sim. De repente estava com uma amiga, que é a Susana, estávamos a falar também, que ela também acabou por fazer a classe de Sim. barras, e nós começamos a falar da possibilidade de haver um fundamento e não sei o quê, de fazer o fundamento e abriu esta vaga em Lisboa, esse fundamento em Lisboa. Tá. E eu nem mais coloquei na minha agenda aqueles Sim. dias. Mas mantive a pergunta: como pode ser mais fácil? Como pode ser mais perto? Não é? Como pode ser mais simples? E Uau. mantive-me assim nessas perguntas. E encontrei-te, não é? Apareceu. Eu estava aqui a fazer um scroll qualquer no Instagram e, e apareceu a tua publicação e eu, opa, como pode ser mais fácil? É isso. É, fomos ao fundamento, foi maravilhoso. Eu não digo que eu já estou completamente desfundamentada, porque eu acho que com o desfundamento traz-nos outros, não é? Traz-nos outros É, e é um processo. isso é um. É, Para mim, que como facilitadora, eu estou vivendo desse fundamento, porque a cada vez que eu dou um fundamento, eu também desfundamento. Tem isso, né? Então, claro. fundamentando quase todos os meses, né? Então, imagina a catarse então, assim, é muito, muito forte. E esse fundamento em especial foi muito forte, né, Márcia? A gente acabou Foi. bloqueando muito. Foi. Começamos ele nas bases e acabamos nas criações. Então, menina, Não. e daí a gente veio falando tanto de criação que o Gary e o Dan incluíram criações no enunciado aclarador, É né? No final do nosso. verdade. Então, assim, achei muito, muito potente. Muito... E eu queria, assim, que você desse uma coisa, porque assim, o que, que eu recebo, Márcia? Eu adoraria fazer um fundamento com você, Elô, mas eu não tenho dinheiro. E aí? Quando você escolheu lá atrás, que você não sabia nem com quem que você ia fazer, você É tinha verdade. fundamento? Não, não tinha. Não tinha. E o que que aconteceu, Não. Márcia, quando que você escolheu? O que que aconteceu? Eu escolhi, não é? Está escolhido, está escolhido. Eu apliquei aquela técnica que se tem visto muito, é pá, pedis e ser-vos-á dado, não é? E isso verdadeiramente funciona. Sim, Imagina, eu já pratico assim, eu já imagino que o universo é uma loja, não é? E que aquilo que eu peço, que aquilo que eu escolho já está escolhido e eu só tenho que ir na loja levantar o meu produto sim, ou serviço, seja lá o que eu tenha comprado e que eu tenha escolhido. sim. E nesse fundamento foi igual, eu fiz a escolha e não tinha de todo, não tinha o O valor. valor monetário, não é, para o fundamento, para as trocas. E então continuei. Está escolhido, está escolhido. E Nossa, entretanto a minha filha, na semana que ia acontecer o fundamento, a minha filha chegou e disse-me que tinha um dinheiro para investir. uau. É verdade.
E naquele momento eu perguntei, eu disse, né? Eu disse que estava a acontecer isso, e já que ela estava disposta a investir, se ela não queria investir em mim. Maravilhosa, Márcia. É a hora que a mata começa a dar forno, não é mesmo? Não é? Não é? A mata É verdade. tem retorno já. É verdade. E ela investiu em mim e emprestou-me, claro que eu vou lhe devolver o dinheiro, não é? Sim. E, mas foi uma grande contribuição e assumi aquilo, pá, olha, eu não podia tirar o dinheiro da família, não é? Não estava nos meus planos tirar o dinheiro Da reserva. pronto, da reserva familiar, nem dos compromissos familiares para este fim. Mas surgiu e eu entendi que era um sim. Uau, que interessante, Márcia. Muito legal isso. Porque realmente, quando você conversou comigo, eu vi que você já tinha escolhido, né? Tipo assim, já estava escolhido. Foi muito É, certo, né, da sua escolha. É lógico assim, quem vê a hora que você chegou já escolhendo, pensa que já estava assim, que foi fácil, mas não é, né? É um processo de é um escolha, processo. de É verdade. Eu já venho nesse caminho, não é, de busca, de desenvolvimento. Foi graças a tudo. Eu comecei todo o meu processo, de certa forma, de busca pelo conhecimento por causa de uma necessidade de saúde, não é? De melhorar a minha saúde. E nesse processo de melhorar a minha saúde, eu tive uma pessoa amiga, que nem era amiga, não é? Mas tornou-se amiga, que me apresentou uma oportunidade que foi com os produtos que eu trabalho, que eu já te falei deles, com os inclusive, produtos eu dela. tenho meus produtos aqui. Uhum. Já experimentou? Sim, E muito bom. qual é o. É, boa, muito bem. Então, essa amiga me apresentou esses produtos que melhoraram a minha Uhum. saúde e eu entendi que podia contribuir com outras pessoas também. Mas daí veio a necessidade da busca do conhecimento, não é? E do autoconhecimento. E Uhum. o Access também veio em resposta a essa busca por esse autoconhecimento. Eu acho que complementa perfeitamente o processo. Chegou, eu nunca tinha ouvido falar disso, não é? Dessa grande ferramenta que é, não é? De autoconhecimento e de empoderamento. E nunca tinha ouvido falar, e eu acho que no momento que eu estava preparada, Ela trouxe a informação, né? trouxe a informação, não é? Eu fiz uma escolha, eu fiz uma pergunta e veio como Como um sim, né? contribuição, como um sim. E, O que eu fiquei e mais o fundamento é, vem nesse. de você, Márcia, que assim, mesmo você acessando as ferramentas do fundamento, né, que são grandiosas, muita coisa, acredito que você já tinha ouvido falar, outras não, né, como qualquer classe, Sim, mas assim, você tem um conhecimento assim de vida que você já usava muitas ferramentas, né? Então, é assim, eu acho que verdade. só para reconhecer que você tipo estava certo o tempo todo, né? Que você já É, estava. aquela frase que é no Access, não é? Que é dar-nos, empoderar-nos a saber aquilo que a gente já sabe, não é? E andei sem, na realidade a minha vida foi muito baseada na pergunta, sempre. Na pergunta quando eu tenho dúvidas eu escrevo papeizinhos e tiro a sorte. Você falou. Agora que eu peguei o livro, né, Márcia? Porque a Márcia ela me presenteou com o livro que eu fiquei Ah, doida. É o livro de respostas, né? Mas é fantástico, não é, Elu? Estou muito feliz que tenhas ficado feliz com o todo, livro. todo dia eu olho e fiquei muito feliz. Agora você tem que comprar outro, né, coitada? Mas Não se preocupe, está tudo certo. pelo presente, Mas o livro ele não traz a resposta, tens que fazer a pergunta, não é? é verdade. Tem sempre que haver uma pergunta. É. E é muito legal. Então ele é intuitivo, então você vai fazendo perguntas, ele vai te respondendo, né, na intuição ali, é como se fosse um oráculo. É, é mesmo, é como se fosse um oráculo de uma forma mais simples e divertida, não é? Eu penso assim. Fiquei muito E feliz. boa, boa, boa. E eu fiquei muito feliz e sou muito grata por ter te conhecido. És uma pessoa espetacular. Recomendo vivamente. Espero que voltes em Portugal mais vezes
para nos desfundamentarmos mais vezes. Com certeza, assim, e assim, você vai ver que cada fundamento ou a cada classe, a gente vai acessando um nível de consciência diferente, né? Você É verdade. você acessou o processo corporal, né? Você escolheu estar com a gente no processo corporal e você viu o quanto é diferente, né? Ter uma musculatura do fundamento e depois participar de um processo, o que abre, o que traz de consciência, de É catarse, verdade. ações que vêm, assim. E assim, foi incrível. Eu vi muito sua diferença do primeiro dia que você chegou, né? E do último dia, né? Você estava radiante. Você. É verdade. E me sinto verdadeiramente assim, me sinto mesmo empoderada, me sinto confiante e me sinto uma coisa que já tinha algum interessante ponto de vista, não é? Que eu tenho que viver por mim, que as escolhas têm que ser por mim, Hum, porque eu não posso contribuir com o outro. ele não esconde. Vou contribuindo, mas não é autêntico, não é verdadeiro, não é? E eu vivia muito nesse lugar de contribuir, de dizer sim com vontade de dizer não. Apesar de ter feito algumas formações em coaching, em PNL, em várias. Andei a ver aqui a Maria Capela, que andou comigo também no, numa formação, não é? Numa certificação. E tudo foi contribuição, foi grandioso. Mas ainda não era Coisinha ali, né? aquela faísca, Patrícia, não é? para você, Márcia, você está reluzente. Olha. Oh, obrigada, Patrícia, és uma querida. Mas Tenho estado muito presente com a Patrícia também aqui ela no com processo dela. fundamento, né, Márcia? E você acha que fez sentido você acessar as energias das Big Fives, receber o processo corporal? Como que foi isso para você, assim? Foi, olha, foi fantástico, mas tem um processo que me fez assim muita diferença, é o da mimetização. Eu mimetizava muito, Sim, você tá até mais branco, muito, Márcia. muito. Eu mimetizava muito e mimetizava a todos à minha volta. Fez muita diferença Aham. a mimetização. E os deslizamentos De... compensatórios também. Ainda hoje estive num processo tinha dificuldade, não Sim. é? E nos meus interessantes pontos de vista, eu não consigo meditar, eu não consigo relaxar, eu não consigo desligar a minha mente. E depois, quando começava, vinha ali uma casca de banana, como disse a nossa querida Luísa, Sim. uma casca de banana e eu deslizava. No meu trabalho igual, na minha família igual, estava sempre ali a deslizar em alguma coisa. E esse processo eu tenho feito todos os dias. Uau, que bom. Tenho me auto-aplicado todos os dias Deslizamento e mimetização. mimetização e Porque assim, o deslizamento. tempo todo E já a gente tenta, tipo assim, ou entender, ou replicar, né? E o nosso corpo tem essa capacidade muito grande de estar, né? é isso, e a comunicação com o corpo que o Access trouxe, não é? Eu sentia dor, sentia desconforto, mas olha, é do esforço, é disso, é daquilo, e não entrava em comunhão com o meu corpo, apesar de cuidar do meu corpo, de usar a suplementação, que é uma coisa que faz imenso sentido para mim. Sim. Só que eu agora até pergunto ao meu corpo qual é o suplemento que ele quer tomar, Olha que entende? interessante, né? Porque assim, às vezes não é tudo, né, que o corpo requer. Às vezes é um. Amanhã pode ser outro, o mês que vem outro, e Exatamente. aqui. Eu estou em comunhão com o meu corpo e eu já consigo fazer, por exemplo, jejum de 24 é uma coisa que eu sempre fui um bocadinho reticente por causa da religiosidade nos jejuns, não Sim. é? E não fazia assim muito sentido para mim. No meu interessante ponto de vista, Uma penitência, né? Algo mais. era como se fosse um sacrifício, não é? E depois do Access entrar na minha vida, eu consigo fazer jejuns tranquilamente, sem sentir fome,
sem sentir fraqueza, com muita energia, e consigo fazer só dar ao meu corpo aquilo que ele É, realmente necessita. Às vezes é só energia, não é? E eu posso comunicar com o meu corpo e dar a energia que ele requer. incrível. E essa comunicação, e agora com o fundamento, trouxe muito mais presente, não é? Estou muito mais presente e mais consciente disso. Muito bom. E, e E os, outra coisa que é os fantástica que é o julgamento, não é? Abaixar o julgamento sim, que está sempre aqui, não é? o tempo todo, né? O tempo todo a gente, né, acaba trazendo o julgamento para perto, e quando a gente traz o julgamento para perto, a gente sabe que a gente chama demônios para perto, né? Então, É verdade. a gente pode livrar. E assim, você tinha um conhecimento já bem legal, né, das coisas. Eu achei você super consciente, assim, você acompanhou muito a galera que já estava assim com numa pegada maior de Axis do que você naquele momento, né? De É Axis, verdade. nada. E assim, fez sentido para você o pouco que você aprendeu sobre idades, o pouco que você aprendeu sobre fluxos de energia? Muito. Do... Então, hoje falei sobre o fluxo de energia com a minha filha. Ela vai viajar, né? E ela viaja nos projetos que ela assim escreve voluntariado e é uma semana aqui, outra semana ali. E chegou ontem da França e foi hoje para Lisboa, que é para ir para a Hungria amanhã de manhã. Então ela estava preocupada com as medidas da mala. E eu estive ali fazer aquela do, do puxar a energia, expandir a energia, que é quando eu. Agora já não me lembro, caramba, pode em mim. Posição de barreira, qual? Barreira, exatamente, não é? E eu até tive a simular, se vais passar na mala, para passar a mala, Ah, e o agente que está à tua frente, ele está a te criar uma barreira, o que é que tens que fazer? ótimo. Já ensinou. Não é? E assim, Porque tá pensando que a gente tem que se esconder, mas naquele momento é que a gente tem que aparecer para que daí a gente não seja alvo conveniente ali, né? exatamente, exatamente. E tem Quando eu feito muito cheguei, sentido no meu trabalho. quando eu cheguei em Portugal, aconteceu isso. Tinha uma brasileira na minha frente com um carrinho e eu com o carrinho, e eu fiz naquele momento realmente expandir para que todo mundo pudesse me ver. E aí ela foi parada na minha frente, ficou puta da vida e eu não, entendeu? Mas eu Pois é, são ferramentas. que absurdo, eu moro aqui, não acredito que vou te separada. Não sei o que ele falou, pode ir pra lá, pode ir lá abrir sua mão. Ela ficou. Isso, e é aquela cena, né, que às vezes nós não queremos, quando nós não queremos chamar a atenção, muitas vezes é quando nós mais chamamos a atenção, né? Aquele aluno que está lá escondido no fundo da sala e o professor chama para fazer o exemplo no quadro, não é? E eu acho que a troca também, né, Márcia? Assim, né? Quando você faz o fundamento com outras pessoas, todo mundo vem trazendo coisas diferentes, realidades, e a gente facilita mas na verdade aquela facilitação ela é coletiva. Eu não sei se você É tem a verdade. oportunidade de começar a escutar de novo o fundamento, porque eu já mandei a gravação para vocês, né? Mas assim, quando você tiver a oportunidade, você vai ver que você vai pegar coisas que você não pegou naquele momento presente na classe. Sim, é Nossa, verdade. alguém falou. É muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita É, coisa, muita coisa. Eu me senti muito privilegiada. ah, Juro que eu me senti privilegiada porque eu senti-me a aluna diante de todos os mestres, porque todos vocês, né, tu eras a facilitadora, mas todos os outros tinham ali uma bagagem fenomenal eu falei, mesmo, você não é? De conhecimento e escolhedora, porque assim, a gente estava com uma egrégora ali, né, muito forte, sabe? muito forte mesmo. Todo mundo tinha conhecimento, todo mundo tinha o que contribuir. Então, assim, o espaço do facilitador ali é mais como uma potência energética para que a gente possa expandir as escolhas e facilitar. Mas todo mundo trouxe coisas muito pertinentes. Muito, 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 Então, muito. A e eu Maria, a é, Luísa, sou
a Paty, o Felipe, a Tice, fantástico mesmo. E mesmo as classes de processos foram bastante enriquecedoras para mim. Com certeza. Foi muito, muito legal. E os processos corporais também dão outro espaço para o nosso corpo, né, Márcia? Eu acho que Completamente, você já completamente. tinha passado, assim, tipo, 4 dias recebendo o processo, né? Então, acho que para você Nada. foi uma experiência. Nunca, a única coisa que tinha feito era as barras. E o que é facto é que eu recebi poucas vezes barras. As barras que eu recebi foi por conexão, né? Eu faço e recebo É, também. Eu acho que troquei barras efetivamente uma ou duas vezes com a Susana. Nunca tinha trocado e agora você barras. pode trocar o mimetização com ela. E também você pode aplicar outro processo que você tenha, né, nela. Entendeu? Tipo assim, ela que acho que vai ser bastante contribuição aí pro processo. Ai, sim, Eu, sim. Quero ver se crava a Luísa é, também e a Maria. Que tem sido, pronto, foram fantásticas no fundamento. Foi espetacular mesmo. Olha, eu acho que a gente abriu foi. Aveiro diferente, né? Tava Acho comentando que sim. uma vez assim, eu acho que o espaço da nossa criação, acho que realmente abriu um espaço diferente para vocês aí e que vocês Sim. pensam de continuar, sabe? Assim, tipo, não sei como, mas assim, Ai, fazer sim, sim, eu acho que sim. Já há movimento, né, energético aí no ar, a gente a conectar-se assim de ah, forma energética mesmo, nós estamos a nos falar e o contato que temos tido realmente é no grupo, mas acho que houve uma conexão muito grande nesse grupo assim, e que até a expandir para todos, cada um na sua área, acho que foi uma grande contribuição, é o meu ponto de vista, interessante. bom, mesmo, né, de movimentar aí você, a Luísa, a Maria, a Suzana, eu acho que vocês que são da cidade aí, começar a movimentar grupos de troca, sabe? Movimentar tipo, Sim, sim. da cidade. Eu acho que a gente abriu isso na cidade, né? É, a Maria é uma das pessoas que trouxe alguns fundamentos para a cidade, ela falou, e fazia tempo que não existia um fundamento aí. É Então, verdade. o quanto isso abriu de possibilidade para vocês, entendeu? Então, eu acho É que verdade. É verdade, tanto é que eu não sabia que existia barras em Aveiro, não é? Quando a minha primeira pesquisa não apareceu, e eu disse, "Ah, Maria", e ela até fiquei, não, ela deve estar aqui há pouco não, tempo, mas ela disse, não, eu já faço barras desde 2019, não é? E eu disse, como é que é possível? Que eu pesquisei e não apareceu aqui, exatamente. né? Não apareceu nada em Aveiro. O mais próximo que apareceu é no distrito de Aveiro, mas fica em Santa Maria da Feira e ia demorar, não é? E como eu fiz a pergunta e as respostas, e depois coincidência das coincidências, na altura das bases, é que tem uma amiga que é do Porto É, e na altura ela também foi e foi assim uma grande contribuição, não é? Por isso eu acho que o Access tem me puxado, de certa forma, para ser contribuição na minha vida, com não certeza. é? Você pensa em, E tem. você pensa em atender, assim, porque eu sei que você trabalha com outra coisa, né? Que você trabalha com os produtos, mas assim, deu uma vontade. Eu posso fazer tudo, porque eles são duas áreas que se encaixam, Sim. certo? Uhum. Eu acho que a suplementação é uma área que eu acredito muito, não é? Mudou muito a minha vida, portanto, se mudou a minha vida, também muda a das outras pessoas. E o Access é igual, ele complementa, porque a suplementação dá ao corpo aquilo que ele necessita. E o Access dá a clareza. A mente, é tudo, né? Tudo. Aquela Exatamente, exatamente, exatamente. Super complementa, não tenho, o meu ponto de vista é que são duas ferramentas em que eu posso juntar e que vai me expandir muito, muito mesmo. Que delícia. É muito bom escutar isso, né? Porque assim, às vezes as pessoas têm o ponto de vista que precisam ser terapeutas ou psicólogo, enfim, ser da área para conhecer as ferramentas, né? E não tem nada a ver, né? Tem empresário, tem advogado, comerciante, chave, qualquer coisa que você seja, você pode estar acessando o poder do autoconhecimento.
E com certeza são ferramentas que você vai colocar na prática na sua vida, né, Márcia? Acho que isso que muda, né? Seu negócio. Sim, sim, são coisas tão simples, não é? Eu amo tudo que é simples. Uhum. E o Access traz essa simplicidade que complementa a minha vida a todos os Sim. níveis. Porque é muito pragmático, né? Muito. Tipo, não tem muitas coisas. Não, tipo, você sabe, acessa aí, não tem dúvida, É isso, precisa saber, né? Então, eu não tô ali para ensinar ninguém, mas sim para. é isso. E tá leve, tá pesado, não é? Há coisas que há pontos de vista que são interessantes, mas que para mim é pesado e que apesar de respeitar e é um interessante ponto de vista e eu respeito, mas eu vou por aqui, pronto, e tá tudo bem. Eu acho que assim, você quer fazer perguntas, perceber o que é leve para você e não ser influenciado por outras pessoas, enfim, né? Acho que é muito interessante e realmente fazer o que vai expandir para sua vida. Acho que o Axis É é isso, para isso. Então, se você é isso. conhece as ferramentas, meu, vai receber uma sessão de barras, vai acessar um curso, né? Que nem você falou que você recebeu a sessão no curso, não foi? Você não tinha feito ainda, né? Não, não tinha feito sessão porque na realidade o que que eu queria? O que que eu busquei foi aprender para fazer no meu filho. Sim. E como eu percebi que era algo simples e que eu não precisava ter um diploma, tal como no meu trabalho também, não é? Não era preciso nada, não era preciso pré-requisitos, não é? Para eu Começar. acessar a ferramenta e eu disse, ok, então eu escolho isso e vou, não é? Não, Legal, nossa. não, não foi assim com essa clareza que eu tenho hoje, mas fui Sim. na baseada na resposta que eu entendi que era a resposta E você certa. parar, né? Eu acho que isso que é mais legal. O fundamento, ele é o primeiro curso avançado que você pode acessar para as classes avançadas, para fazer classe com o Dan, com o Gary, né? Hoje em dia vocês estão aí na Europa, tem muita coisa rolando aí que você pode acessar também. Verdade. E não se, eu acho que tem que continuar mesmo. Ai, sim, sim, eu escolho continuar porque me expandiu. Claro que se tu me perguntares assim, ai, já acessaste alguma coisa depois do fundamento? Acessei muita consciência, não é? Material ainda não, mas eu sei que está, eu sei que está feito. Sim, com certeza. Você usando as ferramentas que o fundamento traz, né? Seja o fluxo de energia, seja a facilitação de entidades, seja o poder da pergunta, seja as palavras, enfim, tanta coisa que tem lá que é uma postura, Exatamente. né? E Meu, tira não tem. essa limitação, não é? E faz assim na nossa cabeça, dá a sensação que parece que abriu o crânio e expandiu tudo. Não tem É como aquilo que a explicar ti está a dizer, tudo que leva à consciência contribui muito, não muito. é? Que é o que você Marília, estás a ouvir, Marília, que estás aí, que eu estou a ver-te. fala. Eu adoro suplementos, tudo se encaixa. Ela trabalha com você? A Marília foi a responsável por me apresentar os suplementos. Agora você, Próximo fundamento vais tu também. agora você apresenta o Axis para ela. Não sei se ela já conhece Já lhe apresentei, já lhe apresentei, já lhe fiz uma. a Já sessão. lhe corri as barras Ah, é e maravilhoso. ela gostou, ela gostou. Aí, Ela gente. gostou. Que delícia. Muito bom. Então, assim, a Márcia estava trazendo aqui pra gente como que foi o processo dela, né? Como que ela conheceu o Axis, como está sendo esse desfundamento, porque a gente acabou de desfundamentar, foi agora no final do mês, do dia 31 ao dia 3, é muito recente. Então, assim, as consciências, elas vão caindo depois do fundamento. Então, assim, existe uma coisa, você fica meio perdida no início, fala, meu, onde estou, né? É Não é? verdade. Quem sou eu? De onde vem? Quem sou eu? Para onde vou? E é um processo super normal, é uma catarse realmente que vem de tanta base, de tanta estrutura que a gente está ligado aí aos nossos interessantes pontos de vista. E desfundamentar é isso, é pegar toda essa bagagem, jogar fora e poder criar algo totalmente novo, totalmente assim, Isso. expansivo. E tenho certeza que já mudou, né? Já mudou porque você escolheu. Ai, sim, já mudou, já. E a mudança já foi, a escolha já foi a É, mudança. Não exatamente, é? com certeza. E A escolha.
Eu estava numa fase, não é, da vida, de trabalho e de tudo muito parado, tudo muito emaranhado, tudo muito confuso, que não fluía, não é? Tem que fazer alguma coisa, não é? E tem que escolher outra coisa, tem que experimentar alguma coisa, porque eu estava num lugar, eu às vezes digo, eu estava num limbo, aquela sensação de limbo, não é? Que patina, patina, patina Nada, e parece que morre na praia, né? Aquela coisa, né? é verdade, era essa a sensação. E agora não. Né? Acho que já, Ferramentas, você tem os números. Os números também, não sei se você já está usando. já são muito Muito. poderosos. E assim, a gente aprende também a se autofacilitar, que acho que isso é muito importante, né? Porque assim, o nível de conhecimento do fundamento ele é grande, é profundo, né? Tanto que os grandes facilitadores do Axis, até a Simone Milazas fala que ela continua pegando o manual dela de fundamento e, tipo assim, Ai, sim. sabe, se facilita. E coisas que eu não tinha visto, que eu já vi, não é? Coisas que eu não tinha acessado ainda. E a cada vez que eu abro, aquilo parece a Bíblia. Cada vez que eu abro a Bíblia, me dá a mesma palavra, dá um significado completamente Sim. diferente, não é? E assim você tem que continuar. E aí eu convido você a escutar de novo a classe, né? Tipo assim. E aí, às vezes eu faço isso, sabe? Daqui um ano, por exemplo, escutar novamente para ver o espaço que você estava naquela época e o espaço que você está. Porque esse reconhecimento. Agora eu convido, não sei se você ainda teve tempo, mas é já começar a escutar, para daí já ir caindo as fichas. Mas depois de Sim. sabe? Tipo, pegar novamente, baixa todos os áudios lá no seu computador, em algum lugar, guarda isso, porque isso é ouro, viu? Daqui Eu sei que aquilo é material de autorreciclagem, não é? Todas as vezes que eu lá for, eu sei que alguma barreira vai cair, algum ponto de vista vai mudar, eu não é? Vai. escutei esses dias o meu último fundamento que eu participei, não que eu dei, né? Antes da minha transição de carreira. E como foi importante escutar quais eram os medos, quais eram, sabe assim? Falei, olha só que interessante, né? Que hoje eu não tenho mais. Então você também vai se ver nesse processo, entendeu? Falo, olha como que funcionava. Na época eu pegava papelzinho, não, tipo, um exemplo, entendeu? É sim. Mais, entendeu? Agora eu escolho diferente, eu sou muito mais rápido. É isso, eu consigo acessar, não é? Com muito mais facilidade. E mesmo na questão da meditação do acalmar a mente, não é? Porque a minha mente parece que tinha 10 periquitos aqui na minha cabeça, sabe? Piu, 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 sempre a abrir, Uma, tagarelando. acho que uma X, Ah, você deve ser uma X-Men, com certeza, né? Você funciona. socorro, aquilo era periquitos aqui que nunca mais acabava. A floresta inteira cantava na minha cabeça. Ah, é possível, gente. Olha que delícia, né? Escutar esses depoimentos. Eu acho que assim, Verdade. E depois do fundamento eu já consigo. É, sabe como você percebe o pensamento mas isso é meu, não é? uhum, Isso é meu. O que você quer fazer? sim. Não é? Já consigo. Hoje consegui estar ali 20 minutos parada sem ouvir o meu pensamento. Uau, isso é muito, muito forte. Verdade, Tá verdade. Muito, muito. Foi conseguir. sozinha, né? Eu Porque pus um despertadora tem e eu fiquei danada quando o despertador tocou. é mais. Eu, como- 100% do que a gente pensa não é nosso. A quem pertence isso É verdade. é o tempo todo não é nosso. E a gente É verdade. sente algo físico, a gente acha que é nosso. É isso, é isso. E depois é uma dor aqui, é uma dor ali, é um desconforto, não é? Os números ajudam muito nisso. Tenho usado. Eu já estava a usá-los, Sim, mas de uma forma muito aleatória e inconsciente. Agora eu já tenho consciência. sim. Já tenho mesmo consciência do que é que estou a fazer, não é? E faz, para mim, faz imenso sentido. Uau. Esse é o convite. Muito sentido. A Márcia foi um Muito. presente
do nosso Fundamento de Portugal. Eu sei que tem várias alunas minhas aí assistindo a live que escolhem fazer o fundamento, mas às vezes ainda estão paradas na questão do dinheiro, que é o que você falou, né? Então acho que você, É verdade. assim, né, falar que você escolheu. Eu já tenho outro escolhido. Ah, Eu já tenho escolhido. tá vendo? O que mais é possível? E É você verdade, está com 50%, né? Até 2 anos, né? O Axis te é presente. verdade. Eu já tenho outro escolhido. Como? Não sei. Mas também não quer saber. Ah lá, Lu, eu escolho fazer. Eu sei, Lu, você vai atualizar isso, eu tenho certeza. Mas é a sua mente lógica aí que às vezes impede você de atualizar isso. Porque a hora que você falar, não, tipo, o universo tá escolhido. Eu não sei que maneira que você vai mandar isso, mas eu escolho. E aí, É isso. É uma coisa que eu aprendi também e veio como consciência depois do fundamento, que foi acabar com o plano B, uhum, não é? Eu escolhi verdadeiramente apagar tudo que era plano B, plano C, plano D, passou tudo a ser o plano A. isso é interessante. Muito interessante. Compreende? Porque a nossa mente nós nos auto-sabotamos, não é? Então, ok, eu estou no meu plano A, mas se eu tiver um plano B, a minha mente vai logo para o plano B, porque nós sabemos que o plano B, muitas vezes, é o que nos leva para a esparrela. Verdade. E, quer dizer, esse é o meu interessante ponto de vista. O meu plano B me leva sempre para a esparrela. E eu estava muito aqui segurando o rabinho da vaca do plano B. Então decidi que não há mais plano B. Todos os planos B passam a ser plano A. Uau, isso é muito legal, essa consciência. E também o espaço que você falou que você tinha separado até na sua agenda, né? Você já tinha falado para o universo, ó, tipo, eu escolho essa data aqui, não sei com quem, não sei onde, não sei como, mas, tipo, tá escolhido. Isso foi muito legal que você falou. Você tinha dado Foi, até para essa você. agenda, eu posso destruir a agenda, mas aquela página eu vou rasgá-la e vou guardar, porque eu não costumo guardar as agendas, depois elas não é? Leio, releio, o que é de importante eu tiro. Essa eu tenho certeza que vai ser isso que vai acontecer. Ao menos hoje é esse o meu ponto de vista, porque aquilo foi fundamental. Sim. Meninas, O vocês. dia do Access, a primeira classe e o fundamento foram nesse lugar de escolha, Sim, entende? com certeza. Meninas, vocês que estão aqui, né, que vocês desejam fazer o fundamento, que eu sei que tem várias aqui, querem fazer alguma pergunta para Márcia? Aproveitar que assim, ela acabou de atualizar e, gente, ela também não tinha dinheiro, tá? Então vamos deixar bem claro aqui, porque é a primeira coisa que a galera traz aqui para mim, Márcia. Mas eu não tenho dinheiro, é muito caro. É verdade. Então, assim, É verdade. E nas barras de Axis eu também não tinha dinheiro. Foi uma minha amiga lá do Porto que foi e pagou para mim. olha que escolhedora. Você está É sempre recebendo. verdade, eu não eu, quer dizer, eu tinha o dinheiro, é claro, não é? Mas eu tinha o dinheiro da família e essa minha amiga, ela estava escolhendo também. Ela é empresária lá e estava escolhendo e ela disse, olha, eu queria pagar para minha funcionária, mas ela não quer ir, então tu queres ir, vamos. Uau, Márcia, você ganhou então. É verdade, eu ganhei. Então, o quanto você não está disposto a receber, tá vendo? A Márcia recebeu vários presentes. É verdade isso, é universal. Quando tu dá um vestido, tu vais lá e escolhe o vestido. Sim. Tu não ficas a pedir ao universo, universo, me dá meu vestido, não é? Tu É vais na loja e escolhe o vestido, tu já sabes qual vestido queres. Isso é ótimo. Uma boa dica aí para vocês. Ó, uau, que incrível, Márcia. A Luciana colocou aqui para você. Está disposta a receber. Obrigada, Luciana. Assim, você saiba, Márcia, que você está incentivando várias pessoas aqui a, de repente, né? Tipo assim, que tá com uma dúvida. Eu sei que elas já atualizaram coisas incríveis, porque eu conheço a história pessoal de cada uma aqui. Claro. Mas existe algum. A gente sempre tem umas limitações. Assim como, Sim. né? E se a gente escolher, a gente sabe que está disponível. E até eu fiquei, né, naquilo que vocês falaram. Ah lá, meu marido colocou, eu escolhi iniciar em Axis. E Muito bem, muitos parabéns pela tua escolha. esse fundamento foi bem legal também, porque, né, tipo assim, fazem desde 2018, eu tô no Axis,
E eu sou facilitadora desde 2019, faz tempinho já. E o meu marido nunca escolheu estar numa classe. Ele sempre recebeu, mas ele nunca escolheu estar. E eu sempre convidei ele e teve um dia que eu parei de convidar, sabe? Falei assim, bom, se ele quiser um dia, ele faz. Se ele não quiser, tá tudo certo. E aí agora, depois do nosso fundamento, ele Bom, escolheu, mais uma criação, mais, não é? ele escolheu verdadeiramente participar. Eu fiquei bem feliz por essa escolha. E vai contribuir muito, né? Porque assim, ter uma pessoa em casa para correr as barras é totalmente diferente, né, Márcia? Então, assim, É, faz diferença, sim, porque haver a troca, não é? Dar e porque receber assim, é um princípio básico da criação, não é? a pessoa, nossa, quem que eu vou falar para correr? Não, tá em casa, hein? Tipo. E a Tícia teve essa experiência no último fundamento, porque o Cadu, o marido dela, também não escolhia fazer as coisas, só tava recebendo ali, e ele também teve essa virada depois do fundamento dela. Que daí Que ele tá, bom. por exemplo, você viu que ele teve presente com a gente, né, nas classes de processo corporal. Sim, foi muito bom também. Foi uma grande contribuição ali. Ele me abriu Um mais a mente falar com ele, né, em relação ao jejum, que é uma coisa que despertou uma curiosidade do jejum por causa da elevação, não é? E aprendi muito com ele e com a Tice nesta área, sim. que eu tinha algumas reticências também, não é? Estava a funcionar numa de curiosidade e foi uma grande clareza que eles dois trouxeram para mim, né? Então, No, eu acho que não tem que se preocupar com o tempo, sabe? Porque muita gente fala, eu queria que meu marido fizesse, eu queria que meu filho, eu queria que minha mãe. Então, assim, acho que se você forçar, se você pagar, não vai funcionar, sabe? Eu acho que tem que escolher verdadeiramente. E depois de 6 anos ou 5 anos, aí o Neto fez essa escolha. E tô muito tá vendo? feliz, né? Então, assim, o que mais é possível para Que ele, né? bom, muito bom. Parabéns, né, pela escolha grandiosa. Agora ele vai bombar. Ui, ui. Realmente tem que ser uma escolha. Não, tem que ser, porque senão não funciona, né, Tia? Senão não tem jeito. E É aí, verdade. assim, ele é super da energia, né? O Neto sempre captou muita coisa. E agora ele vai entender com mais clareza o que que era isso, sabe? Isso. Porque nós temos muito medo, não é? Eu sempre captei muita coisa, mas tinha medo, até certo ponto. Depois deixei de ter medo. É. O Axis trouxe-me esta clareza, Quer não fazer o é? De fundamento. coisas que aconteciam que eu não fazia, que eu não sabia como lidar. Então eu repelia. Agora eu até posso receber. Como é que é possível? Como pode melhorar isso mais? E Não aí é? vai contribuir bastante aí pro processo, né? Tanto meu como negócio, como casamento, né? E receber, né? Como pode melhorar. Tem uma pessoa. E ele É verdade. barras, ele já está correndo minhas barras antes do curso. Ou seja, ele já correu Já acessou, não é? Já acessou a ferramenta, como pode melhorar. isso, né? Sobre acessar, é reconhecer. Então, assim, lógico que eu sou facilitadora, eu tô aqui para apoiar, tirar dúvida, mas assim, ele já correu acho que umas 4 vezes em mim, seguindo o encarte. Sim. Daí quarta, Aí, às vezes ainda tem que ir lá para é, papelzinho. daí quarta vai fazer uma facilitação dupla em São Paulo, eu com a doutora Maila, e ele vai participar, vai receber duas facilitadoras. Eu não queria que ele fizesse comigo, queria que ele fizesse com outro facilitador para receber outro ponto de vista. Bem, Sim, sim. mas ele fez questão, então eu conversei com a minha amiga, eu falei, então vamos fazer isso aí, para Eu que não receba. estou escolhendo fazer mais classes com outros facilitadores, porque eu acho que são todos É, contribuição. é, A que você trouxe essa clareza de receber de tudo e de todos. exatamente. Não é até as cadelas. Lembra que eu falei do meu ponto de vista com as cadelas? Eu já consigo me comunicar com elas de maneira energética. Uau! A- a- É verdade. Tava com Eu expando energia para elas, eu puxo energia delas. Andamos aqui numa troca generosa, maravilhosa. certeza, Márcia, que elas estavam. O que que elas mataram já? Que você Ela, falou? olha, elas eram marotinhas. Elas eu acredito que elas foram cruzadas com cães caçadores e
E tinha ali um instinto natural nesse tipo de animais que é matar outros animais. Então elas já mataram ovelhas, já mataram carneiro, um carneiro nosso, já mataram galinhas de vizinhos, mataram galinhas que nós temos, galinhas, elas já mataram umas quantas galinhas e, e pronto. E tem que estar presa, porque se elas fogem, nós pronto, temos medo de elas atacarem os outros animais, né? Ou até outros cães, ou até nós moramos perto de um parque infantil, pode confundir uma criança com um cão e atacar uma criança. E para evitar isso, nós temos que as prender. E sou eu que trato delas. E eu andava sempre a rejeitá-las, a julgá-las, não é? Vivia mesmo nesse julgamento, que elas eram más, não é? Que matam outros, vocês são más. E Olha, depois do eu vivia nesse julgamento, não é? Era o meu ponto de vista em relação a elas, epá, não gostava delas. E depois do fundamento trouxe-me outra clareza, não é? E o quanto eu posso receber delas, não é? E o quanto eu posso dar e o quanto eu posso receber e delas. daí E eu já você consegui. tem até classe, eu falei pra você, né? Tem a classe conversando com os animais. Estou curiosa, estou mesmo curiosa para acessar ter mais conhecimento, porque achei bastante Sim. interessante. E tenho me comunicado de forma energética com elas e tem dado certo, acredita? Já andam mais calmas Muito legal. e parece que elas já me ouvem, não é? E eu consigo perceber no olhar delas alguma informação. Olha Olha, lá, a Pri tá falando assim, TTE é a facilitação de entidades. Se você já está se comunicando assim, vai amar, né? A Pri acabou de fazer a classe de conversando com as entidades, que é o TTTE, e aí ela tá falando que você vai amar se você fizer. Eu acho aí acredito que sim, acredito que sim. não, tem muito Acredito. coisa, Márcia, você só tá, ó, no começo. Ai, tô no começo, isso aí, tô a gatinhar ainda no Whats, mas É, e eu acho que já estou os rendida. livros também são uma potência energética, né? Então, assim, se você, tipo, eu não tô com grana agora, meu, começa pelos livros, começa fazendo clube do É isso. meu, totalmente diferente. O livro do É, Gary, Conversando com os Animais, também é uma leitura ótima. A Pri tá falando. sim, obrigada, Pri. Obrigada, gratidão. Tenho que acessar, eu escolho acessar mais, porque acho que quanto mais eu acessar, mais vou me autoconhecer, mais vou expandir, mais vai contribuir com a minha vida, com a minha família, com o meu negócio, né? Mais conexão eu tenho com o negócio mesmo, de saber o que o negócio quer de mim também, não é? Com certeza. E é isso, Márcia, mas eu agradecer muito você, né, por ter participado, que você só enriqueceu o nosso fundamento, a gente adorou receber de você. E Eu estou agradecida. eu senti que verdadeiramente você também gostou, porque, né, morando há 25 anos de Portugal, né, longe da família, longe de tudo, eu acho que você estava com saudade de receber dos brasileiros, fala a verdade. Verdade, verdade, verdade. Né? Agora acho que já falo mais brasileiro, porque eu estava lá está a mimetização fantástica, né? Porque assim, casada Não com. quer dizer que eu não gosto, entende? Sim, No meu interessante ponto de vista, acho que tenho o coração aqui muito rico de Portugal e muito rico do Brasil, tanto não é? que você escolhe morar aí, né? Então, assim, não é questão de não de receber, mas a questão é de estar não mimetizando, né? Tudo isso. Acho que isso é importante. É isso, ser eu, ser autêntica, não é? E eu senti essa mudança, assim, né? Você recebeu e aí você tinha perdido um pouquinho da sua brasilidade. Acho que é isso, né? Que a gente conversou, né? É E, verdade, tinha né? mesmo. Agora já anda a cozinhar e a dançar. E Coisa que eu não estava a fazer. é, E eu adoro dançar. a gente dançou bastante, né, Márcia? Foi muito bom. Foi uma. Bruxa no primeiro dia. Ui, aquilo teve de tudo Dançamos até o tchan. mesmo. E foi muito rico. Gostei muito de levar os meninos, eles adoraram.
apesar de terem estado ali, não é, focado em outras coisas, mas estiveram sempre a receber da energia e conectaram. Tanto é que no dia seguinte a Eva fez um papel muito interessante e colou na geladeira, né, no frigorífico cá de casa, que foi a família é como uma árvore da evolução. Nossa, essa Eva, Não é? sua filha é demais, né? Quantos anos ela tem, Márcia? 8 Ela tem 8. anos, olha só. Que legal. Vê lá o que ela Participou até acessou, né? Ela acessou ali. né, ela participou da capometria no último dia que a Patrícia presenteou a gente. Capometria. Também foi muito interessante, foi bastante interessante. Também tenho acompanhado o trabalho deles, que é bastante interessante. É enriquecer E sempre. criar conexões, né? Criou conexões novas aí, conheceu gente. Nossa, impressionante. Tem conhecido muita gente, não é? E que tem expandido mesmo, Sim, de maneira grandiosa. com certeza, Márcia. Acho que tem sido uma troca de contribuição entre nós, não é? Foi muito, Muito, muito. muito obrigada mesmo por você, né, ter sido vulnerável para vir conversar aqui com a gente, né? Que você não costuma. Olha, isso é um grande ponto de vista que eu tinha, não é? Me mostrar assim, num direto, Deus me livre. Internacional, nem pensar. Você já tinha feito alguma live? Ou não? Há muito tempo atrás, ainda tinha assim muita reticências aqui com as lives e Eu pontos de vista interessantes. Fazer mais. Acho que tem gente que vai te convidar. Eu acho que você vai acabar fazendo mais lives, o que mais é possível. Eu escolho. Faz que nem a Tícia. A Tícia falou assim: as É mentira, é mentira. Metice, mentira. Quando eu ouço a palavra mentira, eu me lembro dela. horrível, gente. Que menina. Mesmo. Eu junto com ela faço bagunça, né? Levo até puxão de orelha. É verdade. Mas foi fantástico. Foi muito bom conhecer vocês todos e partilhar conosco. E o ano que vem, vamos ver, né, se a gente volta aí para alguma criação, o que mais é possível. Enquanto isso, você não se pare, não se abandone. Não, vamos estar aqui conectados. Vamos. Pro ano que vem a gente criar alguma coisa diferente aí, que vocês já criaram para ver e o que mais é possível. Foi uma delícia. É verdade. Sei. 18 dias. Uau! Ui, ano que vem vamos abalar. Não é, Tice? Tenho certeza que você já está outro nível. Fundamento e 3 dias de corpo. Vamos. É isso, eu escolho, Tice. A Tice falou que você é uma facilitadora de 3 dias de corpos. Uau, eu super recomendo. E mesmo aí para o pessoal que está em dúvida, que está na reticência, confia. Eu vou ter Confia. agora no final do mês no Rio de Janeiro. Então, né, vocês que são do Rio de Janeiro, minhas alunas aí, gente, que se requer para vocês escolherem. E assim, tenho certeza que atualiza. O dinheiro vem a partir da nossa escolha, né? É isso. Olha a Lulu! Ei, Lulu! Também mágica, mágica mesmo. Depois você assiste que a Márcia falou bastante de você, viu? Não falou, Márcia? Falou mal. Falei muito mal. E a Maria, um grande beijinho para Maria e para a Paty, para a Tice, para o Felipe, para a Luísa, para ti, Heloísa. Muito obrigada por terem me presenteado. Eu me senti assim, a presenteada do fundamento. Com certeza. Foi mesmo. Nádia. Foi muito. E bora criar aí. Conecta aí com a Luísa, com a Maria, com a Suzana. E bora criar alguma coisa diferente aí para vocês, né? Um espaço de... Ô, Maria Luia, desculpa, meu amor, tá aí. Para ti também um grande beijinho. Eu deixei de te ver, paraste de comentar. Para ti também um grande beijinho. No próximo fundamento, a Marília vai fazer conosco. Porque ela também precisa de ser desfundamentada. Ah, precisa.
Com certeza. Eu acho que todos nós precisamos, não é? Isso, desde que façamos a escolha, faz muita diferença. Com certeza, Márcia. Muito obrigada. E semana que vem vou ver se eu convido também o Felipe para vir aqui conversar com a gente. Boa, boa. Os artistas também concordam e assim a gente pode ser o convite para que outras pessoas possam escolher isso para a vida delas, né? Isso que realmente muda. É isso. É isso. Ai, Muda mesmo, muda. Acreditem que muda. Um beijinho grande para ti. Sucesso na tua jornada. sim. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Elô. Beijinhos a todos. Tchau.